Paz e bem. Eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presente sessão foi convocada em atendimento ao requerimento número 562 de 2024, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão especial, uma sessão, vamos dizer assim, considerada solene, é destinada a celebrar o centenário de Jaime Tomás de Aquino, muito conhecido como Jaime Aquino, cearense, que muito contribuiu para o desenvolvimento social e econômico do estado do Ceará e do Brasil, e se tornou o maior produtor de caju do país. E, em determinado momento da sua vida, ele que faleceu há pouco tempo, mas ele já foi o maior produtor de fruta. Não é isso, Amilcar? Amilcar que conhece bem a história do Brasil. Então, compõe a mesa desta sessão especial os seguintes convidados. Aqui do meu lado, o senhor Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, ele que estudou comigo no Santo Inácio, estudamos juntos. E quem estudava conosco também era o Edmo Júnior, também sobrinho do Jaime Aquino, a quem a gente teve a alegria de desfrutar da amizade, de estudarmos juntos e também de visitarmos a Cione, que era uma das empresas ali de ponta de lança do Jaime Aquino, que gerou milhares de empregos e deu muitas alegrias para o estado do Ceará e para o Brasil na cajucultura. Senhor Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, ele que é chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Agroindústria Tropical, conhecedor profundo, não apenas da cajucultura, mas de outras também culturas ligadas ao agro, e ele que é um estudioso, uma pessoa entusiasmada com a produção no Brasil. Quero também dar as boas-vindas aqui, que está na mesa conosco, o senhor Maurício Campos, diretor do Instituto do Caju, ele que foi uma inspiração, que fez uma visita no nosso gabinete lá em Fortaleza, um pedacinho do Senado lá, e trazendo dados para a gente do quanto o Brasil perdeu de mercado, mundial, que a gente já foi o maior produtor, e nós fomos perdendo. Hoje Vietnã passou, a Índia, e ele disse, olha, ele é paulista, mas está radicado lá no Ceará. Aliás, os pais dele são de Pernambuco, não é isso? O pai de Assaré, minha mãe do Pernambuco. O pai de Assaré, no Ceará, e a terra do Patativa, do grande Patativa do Assaré, e a mãe de Pernambuco. E o Maurício hoje está à frente aí do Instituto do Caju Brasil e reúne aí muitos produtores querendo resgatar, retomada. Eu acho que é um dever nosso, principalmente as raízes do Ceará, do Nordeste, estão muito ligadas à cajucultura, e a gente já, numa sessão mais cedo, lá na Comissão de Agricultura, durou ali quase 4 horas, nós pudemos ouvir especialistas, o governo federal, produtores. Foi uma sessão muito interativa, a população perguntando, e a gente já traçou ali para outubro nos reunirmos no plano estratégico, que vai ser feito não apenas lá em Fortaleza, ali na federação comandada aqui pelo Amilcar Silveira, mas também o pessoal do Piauí vai ser convidado, o pessoal do Rio Grande do Norte, que são outros produtores também, quem tiver interesse em participar desse planejamento estratégico para ver o que pode ser feito para a gente resgatar isso. Quero informar, antes de dizer os próximos nomes, que aqui no cafezinho, o chamado cafezinho do Senado Federal, que é uma sala que fica anexa aqui, onde os senadores se reúnem antes das votações, durante, trocam ideias, o famoso cafezinho, que está tendo uma degustação. E muita gente acha que é só castanha de caju, mas não, tem muito mais coisa. Tem mel de caju, tem refrigerante de caju, tem a cajuína.
né, que foi até música do Caetano Veloso, a cajuína cristalina de Teresina, né? Também tem doce de caju, brownie de caju, licor, vinho, tem muita coisa ligada ao caju. E embora que eu aprendi hoje que o maior cajueiro do mundo eu achava que estava lá no Rio Grande do Norte, que é uma das maiores visitações que nós temos, né, no Nordeste lá. Quem vai para Natal tem que passar, né? É atração turística, né? É impressionante. Mas não, hoje eu aprendi que o maior cajueiro no Guinness está lá na cidade de Cajueiro da Praia, lá no Piauí, né? Que interessante isso, bacana. Vamos lá, esse Brasil é fantástico. Quero também agradecer a presença do senhor Aderson Gondim Carneiro, que é sobrinho do Jaime Aquino, aqui presente conosco, né? Muito obrigado pela sua presença. Veio de Fortaleza para essa homenagem, essa sessão solene do Senado, a quem eu agradeço o presidente da casa por ter colocado em pauta, o presidente Rodrigo Pacheco, e também a senhora Lisiane Dias Carneiro Aguiar, que é sobrinha também do nosso querido Jaime Aquino, um senador que é o Flávio Azevedo, que é do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco ele volta, ele estava aqui discursando há pouco tempo, me disse que teve a oportunidade de desfrutar da amizade, de conhecer o Jaime Aquino, e ele é suplente do líder da oposição, o senador Rogério Marinho, e ele está aqui, né, ocupando o período de licença do senador Rogério Marinho, tem sido um grande combatente do Brasil, aqui, das boas causas, e ele falou do Jaime Aquino, disse que chegou mais cedo, porque geralmente os senadores chegam hoje à noite ou amanhã de manhã aqui para a semana, e ele fez questão de vir mais cedo para participar, ele vai estar daqui a pouco aqui, né? E quero também celebrar a presença do senhor Josenilton Lacerdas Vasconcelos, membro da Câmara Temática do Caju do Estado do Piauí. Muito obrigado pela sua participação. Vai participar de forma remota o senhor José Olimar Carneiro Filho, que é sobrinho do homenageado, está lá direto de Fortaleza? É isso? Olha aí que beleza. E eu convido a todos para, em posição de respeito, nós acompanharmos o hino nacional brasileiro, saudando aqui os nossos visitantes que estão aqui, sempre, brasileiros sempre vindo aqui na Casa Revisora da República, conhecer a história, os museus que nós temos aqui, né? E hoje é um dia que pode se transitar sem nenhum problema. Daqui a pouco eu vou dizer como é que você que está em casa pode cadastrar para vir visitar como esses brasileiros que aqui estão. Sejam bem-vindos todos vocês. Então vamos ao hino nacional brasileiro.
Muito bem, que hino lindo, hein? É isso aí. Então, vou aqui, antes de a gente passar a palavra para os nossos palestrantes, fazer aqui um breve pronunciamento, né? Porque é com grande emoção que nos reunimos hoje no plenário do Senado Federal, plenário bicentenário. O Senado está completando 200 anos aqui em 2024 e nós estamos celebrando aqui o centenário, né, de Jaime Aquino. Então, um notável cearense que se destacou não apenas por seu empreendedorismo, mas também pelo seu profundo compromisso com o desenvolvimento social e econômico da nossa querida Terra da Luz. Nascido em 26 de março de 1924, no município de Jaguaribe, Ceará, Jaime Tomás de Aquino teve uma infância marcada por adversidades. Órfão de pai e mãe, aos 15 anos de idade, ele foi criado por Dom José III de Souza, vigário de Pereiro, que é uma cidade no Ceará, uma cidade cearense, um município, que lhe proporcionou apoio moral e educacional fundamentais para a construção do seu caráter resiliente e empreendedor. Essa fase inicial de sua vida moldou um homem de coragem, determinação, que apesar das dificuldades sempre acreditou no trabalho como meio de transformação social. Jaime é um verdadeiro reflexo do espírito cearense, nordestino. Assim como o nosso povo, nosso conterrâneo, cearenses, ele mostrou que a força, a resiliência e a capacidade de enfrentar adversidades são as maiores virtudes que alguém pode ter. Os cearenses, conhecidos por sua garra e determinação, são como Jaime, assim como também os piauienses, né, o potiguar, né, o nosso povo, o povo brasileiro tem essa marca também, né, que são incansáveis na luta por seus sonhos, inovadores em suas ações e sempre dispostos a transformar dificuldades em oportunidades. É um povo que com muita coragem enfrenta os desafios impostos pelo clima e pelas circunstâncias, transformando o semiárido em um campo fértil de oportunidades. Assim como Jaime transformou o caju em uma fonte de riqueza e progresso para o Brasil. Jaime Aquino iniciou sua carreira como caminhoneiro, transportando mercadorias pelo Nordeste do Brasil. Foi nesse período que ele descobriu o potencial econômico da castanha de caju, uma fruta muito abundante na região. Observando a necessidade de expandir o mercado para o produto, Jaime começou a vender sacas de castanha em São Paulo, estabelecendo uma clientela fiel em confeitarias e fábricas de chocolates. Esse foi o início de uma jornada que culminaria na fundação da Companhia Industrial de Óleos do Nordeste, a Cione, em 1962, 10 anos antes de eu nascer. Você? Também. 72 também. A Cione, sob a liderança de Jaime Aquino, tornou-se a maior exportadora de caju, de castanha do caju, do Brasil. Chegou aqui o senador Flávio Azevedo, que eu falei há pouco, que desfrutou da amizade, conheceu. Daqui a pouco ele vai nos dar um depoimento. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Eu já expliquei à família, aos admiradores, que o senhor fez questão de chegar mais cedo aqui hoje para prestigiar essa sessão especial. Então, olha só, senador Flávio, a Cione, sob a liderança de Jaime Aquino, tornou-se a maior exportadora de castanha de caju do Brasil, com uma produção anual que atingia 35 mil toneladas. A empresa não só conquistou mercados nacionais, mas também expandiu suas exportações para os Estados Unidos, Canadá, Europa e Oriente Médio. Um visionário, como o senhor falou há pouco tempo aqui. Lembrando que o estado do Rio Grande do Norte é outro grande produtor da cajucultura, outro que abraça essa cajucultura. A empresa não só conquistou mercados nacionais,
mas também expandiu suas exportações para os Estados Unidos, como eu falei, Canadá, Europa e Oriente Médio. Com uma visão clara de inovação, Jaime investiu constantemente na modernização de processos industriais e na qualificação de sua força de trabalho, estabelecendo padrões de excelência que colocaram o Brasil no mapa global da cajucultura. Mas a visão de Jaime Aquino ia além do lucro. Ele acreditava que o sucesso empresarial devia estar intrinsecamente ligado ao bem-estar dos seus colaboradores e das comunidades ao redor. Em suas fazendas no Ceará e no Piauí, ele criou verdadeiras vilas com infraestrutura completa para os trabalhadores e suas famílias. As fazendas contavam com moradias dignas, escolas, creches, mercados, igrejas e serviços de saúde, tudo custeado pelo empresário. Essa abordagem humanista e inovadora transformou as fazendas em comunidades autossustentáveis, um exemplo de responsabilidade socioambiental muito antes de esses termos se tornarem populares. Jaime também era um grande defensor do uso integral do caju como alimento e recurso sustentável. Ele viu o caju não apenas como uma fonte de renda, mas como uma solução potencial para os problemas sociais maiores, como a fome e a desnutrição. A partir do final dos anos 80, Jaime liderou campanhas para evitar o desperdício da polpa do caju e promover sua inclusão no programa Fome Zero do governo federal em 2003. Ele organizou inúmeras recepções e eventos para divulgar o potencial nutritivo e culinário do caju, mostrando como a fruta poderia ser utilizada em uma variedade de pratos, desde pastéis, pizzas, risotos, estrogonofes, carne de caju, né, que hoje aí está sendo exportada, inclusive, né, a partir do hambúrguer de caju. Essa questão do vegetarianismo, né, o sabor e a nutrição do caju tem destacado, e eu aprendi hoje também que é uma fonte de vitamina C fantástica, né? Jaime Aquino não se limitou ao sucesso no setor empresarial. Ele também foi um promotor incansável da cultura e da história brasileira. Admirador de figuras como Juscelino Kubitschek, Santos Dumont, Tancredo Neves. Jaime organizou eventos e homenagens que destacavam as contribuições desses líderes para o país. Ele acreditava que celebrar o passado era essencial para construir um futuro melhor, e seu trabalho ajudou a preservar e promover o patrimônio cultural brasileiro. Ao longo de sua carreira, Jaime recebeu inúmeras honrarias, incluindo a tradicionalíssima Sereia de Ouro, a Medalha da Abolição e a Medalha do Mérito Industrial, entre outros prêmios que reconhecem sua liderança e suas contribuições para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Sua visão não apenas transformou o setor da cajucultura, mas também criou um modelo de negócio que combinava sucesso econômico com responsabilidade social. Um legado que continua a inspirar líderes empresariais e sociais até hoje. Infelizmente, Jaime Aquino nos deixou em 2015. Mas seu espírito empreendedor e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável permanecem vivos em cada projeto que ele iniciou e em cada vida que ele tocou. Ele mostrou que é possível ser bem-sucedido no mundo dos negócios sem abrir mão de princípios éticos e de conduta responsável. Seu exemplo é uma inspiração para todos nós que buscamos um mundo mais justo e sustentável. Hoje, enquanto celebramos o centenário de Jaime Aquino, no plenário do Senado Federal aqui em Brasília, refletimos sobre o impacto de sua vida e obra. Seu exemplo nos ensina que, com determinação, trabalho árduo e uma visão de futuro, podemos transformar vidas e comunidades inteiras.
Que esta sessão especial sirva não apenas para homenagear o nosso querido Jaime Aquino, mas também para renovar nosso compromisso com os valores que ele representou: inovação, responsabilidade social, amor ao trabalho e compromisso com o desenvolvimento sustentável. Gostaria de agradecer a presença de todos os que se juntam a nós hoje para celebrarmos esta ocasião especial, que possamos juntos manter viva a memória e o exemplo de um homem que tanto fez pelo nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Aqui, passando algumas fotos dele aqui, enquanto a gente... algumas frases. Só com o trabalho se consegue alguma coisa na vida. Jaime Aquino, e a gente vai conhecer um pouco mais da história dele, contada por pessoas que conviveram com ele, que souberam, acompanham e vivenciam o impacto dos seus negócios, que transformaram a vida de milhares de pessoas. De milhares, se eu não estiver falando pouco, porque a cultura do caju atinge a milhões de pessoas. Então, eu quero... primeiramente, o senador Flávio já pede a palavra. Eu só peço, senador, se a gente puder só passar um videozinho institucional dele, e depois o senhor já vai, se quiser falar daí ou da tribuna, você fica à vontade, tá bom? Um vídeo institucional para essa mesa, a exibição. Para toda a vida. É assim que Jaime Tomás de Aquino define sua relação com o caju. Nascido em 1924, no sopé da Serra de Pereiro, no sítio Saco dos Frades, hoje, Aquinópolis, em Jaguaribe, no Ceará, ele nunca imaginou que suas brincadeiras de criança, colhendo caju na mata, iriam transformá-lo no maior produtor mundial do fruto. Órfão de pai e mãe, ainda de menor idade, morou em Pereiro, onde foi educado por Dom José III de Souza, vigário da cidade. Estudou na escola dos jesuítas em Baturité e já na maioridade seguiu para a capital cearense em busca de trabalho, alistando-se no 23º Batalhão de Caçadores. Na época, o país estava entrando na Segunda Guerra Mundial e o jovem soldado Aquino ficou incorporado na tropa por mais de 4 anos. Ao sair do exército, o ex-combatente Aquino tornou-se caminhoneiro fazendo transporte de produtos entre a região nordeste e o sudeste do Brasil. Para compensar os gastos de viagem, começou a negociar mercadorias em suas idas e vindas. E foi numa dessas viagens para São Paulo que Jaime viu a possibilidade de ganhar a vida comercializando castanha de caju. Um dia, em São Paulo, eu assisti uma missa de 7, 8 horas da manhã no convento de São Bento. E depois de assistir a missa, quando eu comecei a descer a ladeirinha, na minha direita vi assim numa vitrine, uns bolos confeitados com banda de castanha de caju. Aí entrei, comi uns 2 bolinhos, tomei uma água, tomei um cafezinho, fui até o caixa fazer o pagamento. Fiz o pagamento aí, perguntei ao cidadão: meu caro, o senhor é o proprietário desse negócio? Sim, senhor. Aí eu disse: onde o senhor compra castanha de caju? Disse: eu compro de uma firma, chama Brasil Oiticica e a marca é Iracema. E onde é? No Ceará. Tive até um espanto, porque o cearense não sabia disso. Eu perguntei a ele: se eu trouxer castanha, porque eu sabia do processo de assar no caco e quebrar, como o senhor compra? Eu compro a tanto. Aí eu fui ver, eu digo: e se eu trouxer ele e vender mais barato? Ele disse: se for bom, eu compro. Aí eu vim, a primeira viagem eu levei 2 saquinhos, 8 quilos cada um, no avião do Lloyd aéreo. Levei essa primeira remessa e ele comprou e me indicou lá uns parentes dele, e depois eu fui vendendo para confeitarias e padarias e terminei vendendo para fábrica de chocolate. Quando o meu maior cliente me deu um prazo para encerrar os negócios comigo, se eu não tivesse condição de oferecer a mercadoria com a embalagem garantida. Aí terminei comprando aquele terreno ali onde nós estamos e montei a fábrica Cione, e ali nós estamos até hoje, ela com a mesma denominação,
com o mesmo endereço, com a mesma caixa postal, a mesma inscrição, tudo como nós iniciamos, continua, permanece tudo com a Cione, e nós estamos lá. Rapidamente o negócio começou a se expandir. Ele passou a vender não só para padarias e confeitarias, mas também para grandes fábricas, como a Songson, Volks, Neubauer, Lacta e Garoto. E foi assim que um simples comércio ambulante de castanha deu origem à Companhia Industrial de Óleos do Nordeste, Cione, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 12 de dezembro de 1962, iniciando suas atividades no dia 1º de maio de 1963, na Avenida Mr. Hall, no bairro de Antônio Bezerra. O que Jaime Tomás de Aquino não poderia imaginar é que mais tarde o seu esforço iria transformar a Cione no maior conglomerado de produção e comercialização de castanha de caju. Atualmente, a Companhia Industrial de Óleos do Nordeste exporta cerca de 20 milhões de dólares anuais para os mercados dos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Portugal, Itália, Oriente Médio, dentre outros. Além da fábrica de beneficiamento de castanha, a Cione conta ainda com 6 fazendas para a produção de matéria-prima, num total de 100 mil hectares. No Ceará, localizam-se as fazendas Uruanã, Pimenteira, Jacaju, Fazenda JK1 e JK2, Santos Dumont e Tronco do Ipê. Já no vizinho estado do Piauí, encontram-se as fazendas Alvorada, Planalto, Esplanada, Serra Nova e São Vicente, todas no município de Pio Novo. A área cultivada de cajueiro, que chega a mais de 70 mil hectares, concedeu a Jaime Tomás de Aquino o título de maior plantador de caju do mundo. Com uma produção de cerca de 14 mil toneladas de castanha, que aumenta a cada ano, a Cione gera cerca de 3.500 empregos diretos, sendo que durante a colheita, esse número alcança os 8 mil empregados. Todas as fazendas da Cione são verdadeiras cidades. Nelas foram construídas casas para os colonos com abastecimento de água, instalações elétricas e sanitárias, ruas pavimentadas. Além disso, posto de saúde com assistência médica e dentária, escola primária, igreja católica, templos evangélicos, pista de pouso e heliporto complementam a infraestrutura. Na fazenda modelo Uruanã estão as homenagens que revelam o alto senso de patriotismo de Jaime Tomás de Aquino. As estátuas de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e Tiradentes, inauguradas com as presenças de Dona Sara Kubitschek, Dona Risoleta Neves e da trineta de Tiradentes, Dona Jacira. O pai da aviação, Alberto Santos Dumont, recebe homenagens em todos os campos de pouso. A Praça General Sampaio, em frente ao quartel do 23BC, e a Praça da Vitória, no QG da 10ª Região Militar, também tem a sua marca. Uma galeria de fotografias na sede da Cione reverencia os presidentes do Brasil. Atendendo aos filhos dos funcionários da área industrial da Cione, a creche Maria Ailame Carneiro de Aquino assiste crianças na faixa etária de 3 meses a 5 anos de idade. Assistência médica, atividades socio-recreativas e religiosas são complementadas com uma boa alimentação para o pleno desenvolvimento das crianças enquanto os pais estão trabalhando. A religiosidade de Jaime Tomás de Aquino afirma-se no santuário da sede da Cione e em todas as instalações administrativas, industriais e agrícolas da empresa, com destaque para sua devoção ao Santo Padre, o Papa João Paulo II.
Mas a Cione também investe na busca de soluções para um grave problema social, a fome. Desde 1995, a empresa mantém um programa de pesquisa e desenvolvimento para o aproveitamento industrial do pedúnculo do caju como alimento. Enquanto mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo, 14 milhões de toneladas anuais de caju são desperdiçados. Acreditando no alto teor nutricional dessa fruta, a Cione encontrou na culinária a saída para o desperdício. O chefe de cozinha, José Ari Ferreira da Silva, é quem prepara diversos pratos, todos à base de fibra de caju. As 43 receitas desenvolvidas estão reunidas no livro Nova Culinária Nordestina e são servidas no restaurante da empresa para convidados especiais. O programa já pode contar com essa importante contribuição. O Ceará saiu na frente e sancionou a Lei número 13.096, de 12 de janeiro de 2001, autorizando a inclusão do suco de caju na merenda escolar da rede pública. Essa é uma história de amor que vem merecendo, ao longo do tempo, cada vez mais reconhecimento da sociedade. Diversos troféus, medalhas e diplomas se destacam na vida de Jaime Tomás de Aquino e na existência da Cione. Para seu Jaime, no entanto, o maior patrimônio da empresa não são as máquinas modernas, nem os milhares de hectares de plantação de cajueiros, e sim os seus funcionários, a força de trabalho que movimenta toda essa estrutura, exercendo suas funções com amor, dedicação, qualidade e satisfação. Fim, ao lado desse grande homem, na felicidade e na paz de um casamento perfeito, está Dona Maria Ailane Carneiro de Aquino, vice-presidente da Cione. É assim que Jaime Tomás de Aquino vem traçando sua trajetória de vida. O seu maior objetivo é alcançar o centenário de vida, esbanjando saúde e desfrutando das alegrias que um pé de cajueiro lhe dá. Porque, como ele mesmo costuma dizer, caju é alimento e fonte de saúde. Gente, que emocionante. Que emocionante, rapaz. Jaime Tomás de Aquino. Eu estava pesquisando aqui, senador Flávio, já lhe passando a palavra, uma frase aqui do que a mãe... Como era o nome da mãe dele? Do Jaime Tomás de Aquino, você lembra, não? Daqui a pouco a gente pega aqui, ela deu o nome de um santo para ele, né? Deixou o nome Jaime, mas colocou o Tomás de Aquino. E o São Tomás de Aquino tem uma das frases que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. Desse homem tão visionário como Edson Queiroz também, que foi um grande cearense visionário, que faleceu naquele acidente da VASP, né, que parou o Brasil na Serra de Aratuba, ali em Pacatuba. E ele tem uma frase dele aqui, do São Tomás de Aquino, que diz o seguinte: não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Olha só que interessante aqui a origem, né, desse grande cearense aqui, lá de Pereiro. E outra coisa, Pereiro também gerou o grande cearense, que é o que fez a BrisaNet, que hoje é uma empresa fantástica também, dando um resultado muito bom para o estado do Ceará, para o Brasil. E só mais uma frase aqui, senador Flávio Azevedo, do São Tomás de Aquino: se podes viver no meio da injustiça sem sentir repugnância, então és tão imoral como injusto. Olha só as frases do São Tomás de Aquino. E a gente fica muito feliz em estar fazendo aqui. Eu mesmo não conhecia tanto da vida dele,
né? E essas imagens. Esse filme é da década de 90, mais ou menos, começo ali, final da década de 90, existia a Cione, né? Angélica. 2005 já. Então, ele faleceu em 2015, foi 10 anos depois, né? E ele estava no sonho de chegar no centenário, né? No vídeo ficou claro. Mas é impressionante a transformação que esse homem fez, as alegrias que ele gerou, porque o emprego dignifica o homem, né? Então ele... E o senador Flávio, que vai agora finalmente falar, ele disse que ele é um pioneiro da pulverização, que na época ninguém entendia, esse cara tá louco. Pulverização era ele. E coincidentemente o estado do Ceará hoje é o único do Brasil que proíbe, senador Flávio Azevedo, o senhor que também é um homem da produção, um homem da... o Ceará, por uma questão ideológica, né? O Ceará hoje proíbe a questão da pulverização. Olha que loucura. Com a palavra, senador Flávio Azevedo, do brilhante estado sensacional do Rio Grande do Norte, ali vizinho nosso Ceará. Só o microfone aqui. Peço sua licença de Vossa Excelência, para me pronunciar aqui no meu lugar, que eu estou com um probleminha aqui na perna e eu terei dificuldades em subir aí a tribuna. Mas antes de dizer alguma coisa sobre Jaime, eu devo ter despertado a curiosidade de todos vocês. Mais ou menos assim, o jeito do cearense falar, quem danado é Flávio Azevedo para falar sobre Jaime Aquino? Eu sou casado com Maria Lúcia Aquino de Andrade. Hoje, Maria Lúcia Andrade de Azevedo, que é minha esposa. E ela é irmã de Maria do Socorro, casado com Olavo Moreira, mora no Ceará. E foi em função desse parentesco da minha sogra, que era prima de Jaime, e de Socorro, Maria do Socorro, Socorrinho, e morar no Ceará, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Jaime. E com ele eu tive algumas vezes, ele tinha uma casa na Serra, né? E Olavo também tinha uma casa na Serra. E quando eu ia lá, eu dizia, Olavo, me leva lá e Jaime, né? Porque você conversar com Jaime era um prazer renovado. Era realmente um visionário. Então, agora que vocês entenderam por que eu estou falando, né? Eu sou agregado, faço parte de uma banda de uma parente do grande Jaime Aquino. Então, eu fui naquela casa e ali eu tive a explicação de apenas parte do sucesso de Jaime. Jaime era um perfeccionista, vocês sabem disso. Para ele não se via nada mais ou menos, tinha que ser sempre o melhor. Eu digo isso não porque tive uma convivência diária com ele, é porque ele me dizia isso. Nas poucas vezes, umas 4 vezes que eu tive lá na fazenda, lá com Olavo, Maria Lúcia e Socorro. E me lembro de Dona Vanci, minha sogra, prima dele. Eu uma vez cheguei lá, ela disse, Flávio, Jaime agora endoideceu de vez. Eu disse, o que houve, Dona Vanci? Ele disse, comprou um avião para jogar um pó em cima do cajueiro dele. Ora, eu estou falando em pulverização ocorrida não menos do que 30 anos atrás. É verdade? Então, você imagina naquela época, você comprar um avião para pulverizar uma plantação, né? E eu, começando na vida empresarial, já conheci um pouco, porque nossa empresa também tem atividades na área da pecuária. Então, eu disse para ela, para a Dona Vanci, Dona Vanci, ele não é louco, não, ele é mais são do que todos nós aqui, e isso é uma demonstração. Eu entendi o que é que ele queria fazer, né? Ele não podia, com a extensão das plantações dele, fazer diferente. Mas quis a vida que os meus destinos cruzassem com o de Jaime, além do parentesco da minha esposa. Eu era presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte
e era vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, isso na década de 2003, entre 2008, 2005, por aí, 2008 e tal. Aonde chegou lá no SESI um pedido de financiamento para a produção de um livro para distribuir no âmbito do SESI do Rio Grande do Norte. Que livro? Este livro que apareceu aí no filme sobre Jaime. Aí eu liguei para ele: Jaime, qual é o seu objetivo? E ele disse exatamente isso aqui: eu estou jogando comida fora, Flávio. Eu estou cometendo um crime, o Ceará comete um crime de ser o maior produtor de polpa de caju e nós jogamos fora uma quantidade enorme de comida para um povo que está morrendo de fome. E aí ele me disse o seguinte, uma coisa interessante que eu comprovei. O caju, a polpa do caju, quando você mistura com qualquer coisa, ele assume o gosto da comida com a qual ela foi misturada, principalmente se tratando de frutos do mar. E está lá no livro dele, que o SESI publicou e depois a Confederação Nacional publicou a nível nacional, e estava lá, muqueca de caju com arraia. A quantidade de arraia era mínima e a quantidade de caju era máxima. E quando você comia, não tinha absolutamente nenhuma diferença, como se aquilo tudo fosse arraia. Então, como é que danado Jaime descobriu isso? Certamente através do cozinheiro, dele. Mas por quê? Porque ele incentivava isso. Aí é que é o grande mérito de Jaime. Ele era um apaixonado pela cultura, mas ele tinha um sentimento socioeconômico enorme. Talvez porque, minha família pode provar, Jaime nasceu pobre. Nos confins do Ceará, fronteira com o Rio Grande do Norte. Então, Jaime não nasceu em berço de ouro. Pois bem, então, houve esse encontro por conta do livro. Eu tenho na minha casa e guardo com muito carinho um livro desse autografado por ele, com a dedicatória, e autografado, eu tenho muito orgulho disso. Então, nossas vidas se cruzaram assim, pelo parentesco e depois por conta de nossas atividades profissionais. Então, eu quero dizer que quando eu soube disso, eu soube por um acaso, porque lendo qual era a programação do cenário, do Congresso, eu vi uma homenagem a Jaime Tomás de Aquino. Eu digo, não acredito nisso, que Deus me deu essa oportunidade de cumprimentar todos vocês e dizer que Jaime não foi só um homem do Ceará, um grande homem do Ceará. Jaime foi, sobretudo, um grande brasileiro. Parabéns para vocês da família. Muito bem, senador Flávio Azevedo, do Rio Grande do Norte. Nada é por acaso da vida da gente. O senhor estar aqui com a gente hoje e relembrar isso aqui, poxa, abrilhanta esse evento histórico da homenagem desse grande ser humano. E ele, você viu aí, ele levou a dona Risoleta Leves, esposa do Tancredo Neves. Quem foi do JK, do Juscelino Kubitschek, levou... Sara Kubitschek levou ao Ceará para... Rapaz, admirador de João Paulo II, eu lembro. João Paulo II, quando foi lá no Ceará, a gente foi com a família toda ver ali aquela passagem dele pela avenida, era uma coisa emocionante, nunca vou esquecer. E ele era uma devoção por João Paulo II, acho que o maior papa da história para mim. Muito feliz aqui com esse dia. Então, olha, só para registrar a presença aqui, representando a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a coordenadora de Relações Institucionais no Senado Federal, da CNA, a senhora Zoraide Soares Reis, muito obrigado pela presença.
o senhor vice-presidente da Associação Piauiense de Sementes e Mudas, Aurino Antônio Nunes Guimarães, estava conosco lá mais cedo, lá na audiência pública que nós fizemos hoje também. Quem quiser assistir, depois vai lá, porque, rapaz, o que foi apresentado de material pelos expositores é de arrepiar. Ali, e está tudo na página já da comissão, né? Material rico, com gráficos, com alternativas interessantes para a cajucultura ser retomada aí, com toda força, e vai ser, se Deus quiser. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Amilcar Silveira, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, por até 5 minutos, com a tolerância da casa. Se o senhor quiser ir para a tribuna, sinta-se à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso senador do Ceará, amigo de infância e faz um grande mandato. Eu me orgulho de ter votado em você, viu, Eduardo Girão? Sou eleitor lá do Quixadá, infelizmente não vou votar em você para prefeito, porque sou eleitor de Quixadá, uma cidade no interior do estado do Ceará, mas votei em você para senador e me orgulho muito disso. Em seu nome, cumprimento a todos na mesa. Eu acho que o senhor Jaime, o melhor do Ceará, de fato, é o cearense. Cearense, tem grande cearense, e seu Jaime devia ser chamado Jaime do Caju. Esse homem é a legítima história do caju e da cajucultura do nosso estado. Mas, dentre outros homens e grandes homens que o caju fez no Ceará, podemos falar de Edson Queiroz, Humberto Fontinelli, grandes homens que fizeram muito caju, e meu avô também foi um produtor de caju chamado Amilcar Araújo, e esse meu avô foi sócio do seu Jaime numa fazenda e numa indústria chamada Caju Norte em Marcos. Eu conheci seu Jaime. Conheci como menino que eu era na época da nossa convivência, e tem alguns fatos que eu poderia relatar que são interessantes. Seu Jaime e a sua esposa dele tinham um cuidado danado. Geralmente as festas do pessoal de caju era sempre, eu me lembro que houve uma festa lá do dono da Caju Braz, era debaixo de uns cajueiros, e ele não poderia ver um caju que ele colocava no bolso. Aquilo dava uma noda danada. Mas o amor do seu Jaime era tão grande que o caju, eu acho que a vida dele, de fato, era o caju. O seu Jaime era um camarada interessante. Mas ele pregou uma peça com minha avó, sabe? Naquela época, linha telefônica era um negócio caro, não era um negócio simples, nem barato. Existia gente que alugava a linha telefônica. Pois bem, ele queria conversar com meu avô, mandou deixar uma linha telefônica na casa da minha avó, e só tinha um telefone naquela época, mandou botar outro no quarto dele. Então, o seu Jaime, ele ligava pela madrugada, 2, 3 horas da madrugada, ele ligava para discutir o caju. Aí minha avó só aguentou um mês, mandou tirar o telefone. Ele era incansável, era um homem além do seu tempo. Mas eu chegar aqui e me deparar com essa história da pulverização, então eu acho que ele era além do que eu imaginava de que ele seria. Hoje, senador, infelizmente, o estado do Ceará é proibido de fazer pulverizações aéreas, e olhe só o pior, não é com produtos defensivos agrícolas, não, até biodefensivo é proibido. A proibição do Ceará é para a utilização de transporte aéreo, que é pior ainda. E quem fez essa proibição foi um senador hoje da República, que infelizmente é agrônomo. Nós pagamos literalmente esse pato lá no Ceará, e se porventura estiver uma crise no Ceará, como cólera, poderá ser aplicado para inclusive os humanos, não é possível ainda também, o que é lamentável. Mas a boa notícia é que o governador é humano, tem um compromisso, e ele é homem até agora, tem que cumprir todos os compromissos com o nosso setor, que ainda esse ano ele deverá mandar para a Assembleia para tirar que é um problema, como bem disse o senador Eduardo Girão, ideológico, que muito fere ao produtor rural. Mas nós viemos falar aqui foi de seu Jaime. Eu queria, antes de mais nada, senador Eduardo Girão, primeiro lhe agradecer por lembrar de grande cearense. O Ceará, como eu disse aí, é feito de grandes homens, e o Jaime Aquino é um desses homens. Acho que falta um pouco ao povo cearense a memória
de poder sempre ter nas suas histórias os cearenses que construíram cada pedra que foi colocado com muito trabalho, que foi o seu Jaime. Seu Jaime eu ainda conheci um cidadão chamado Manuel, descendente de português, que era seu distribuidor em São Paulo. Quando eu estive lá algumas vezes, eu fui conhecer o seu Manuel, que era seu distribuidor em São Paulo. Jaime era um homem de bem, um homem que precisa ser guardado nos anais do Ceará. E, seu Jaime, se você me permitir, senador Eduardo Girão, gostaria de levar uma incumbência para o Ceará. Eu acho que o seu Jaime pediu para fazer um livro sobre a castanha do caju ou sobre a polpa de caju que ele fazia. Mas nós esquecemos de querer escrever um livro e botar ele na história. Nós precisamos levar essa incumbência para o Ceará para a gente escrever um livro sobre a história do seu Jaime, para que possa ser seguidos por outros produtores e outros industriais. São homens assim que transformam a cidade, são homens assim que fazem um Estado, e são homens como esse que fazem a nação. Seu Jaime será eternizado numa história que nós vamos escrever da vida dele. Muito obrigado, senador. Maravilha. Que iniciativa louvável, meu querido irmão Amilcar Silveira. Ele lembrou uma coisa aqui da infância, a noda do caju, lembra? A noda. Noda, rapaz, dá uma noda danada mesmo ali na... Agora tem um detalhe, tem até uma banda de forró com esse nome, Noda de Caju, né? Para você ver como uma coisa... Gente, vamos passar aqui, já concedo imediatamente a palavra ao senhor Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, que é chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical. O senhor tem 5 minutos com a tolerância da casa. Se quiser ocupar a tribuna da direita ou da esquerda, fica à vontade. Registrando aqui a presença do senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, que chega aqui ao plenário do Senado Federal para prestigiar também o centenário do Jaime Aquino, o rei do caju. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, senador Eduardo Girão. De novo, muito obrigado pelo convite. E quero lhe parabenizar por essa homenagem a esse grande cearense que é Jaime Aquino. Eu defendo sempre que a gente precisa, nós precisamos de ícones, nós precisamos de heróis. O Brasil é um tanto quanto carente disso. E uma vez até assistindo um programa sobre ciência, se perguntou a um grande pesquisador europeu por que o Brasil não tem um prêmio Nobel. Ele disse porque o Brasil costuma destruir seus heróis. Então, isso é ruim para nós como nação. Então, ter esse momento, ter aqui, falar de Jaime Aquino, que foi uma personalidade totalmente necessária para a construção da cadeia da cajucultura. Então, foi a visão dele que levou à construção da cadeia ali na década de 60, 70. Depois, lá, como até se mostrou no vídeo ali pela década de 90, ele teve uma outra brilhante ideia, que é o caju como alimento. Essa frase que tem em todas as fazendas dele, o almoço na Cione. Eu encontrei com o seu Jaime 2 vezes. Logo que eu cheguei à Fortaleza, eu fui trabalhar na área industrial da Embrapa. Então, eu era da equipe de alimentos. Então, de tempos em tempos, o chefe-geral, na época, Dr. Ferrer, pegava todos nós da área de alimentos e levava para alguma visita. Então, eu fui algumas vezes para campo, foi aí que eu me apaixonei pelo campo, pela cajucultura. Também foi aí que eu fui para Cione e conheci seu Jaime num almoço. Então, a ideia do almoço é fantástica. Realmente, o caju é possível construir uma base imensa de produtos a partir da fibra. Então, o senador Flávio Azevedo falou que uma pequena quantidade apenas de muqueca ou de arraia, eu posso lhe dizer, senador, que hoje nem uma pequena quantidade. Então, para produtos veganos, nós já conseguimos, o caju, a partir de óleo de dendê, uma série de misturas, ele mimetiza
muqueca. Então, isso já tem uma empresa, infelizmente não aqui no Nordeste, não lá no Nordeste, mas no Rio de Janeiro, que a partir da fibra de caju, ela mimetiza uma muqueca. Nós servíamos aqui no aniversário da Embrapa, é maravilhosa. Então, assim, o senhor não vai nunca dizer que ali não tem algo animal. Então, essa empresa hoje, a partir de tecnologia Embrapa, então a gente conseguiu dar a textura. Então, o que nós fizemos na Embrapa, até em cima desse livro que o seu Jaime publicou, nós aplicamos tecnologia. Então, a partir da ideia de um visionário, nós aplicamos a tecnologia e conseguimos fazer produtos que hoje são extremamente competitivos e de outras empresas de pequeno porte, como uma JBS, como uma Seara, como todas de proteína animal, querem fibra de caju para fazer alimentos veganos de proteína vegetal. A fibra de caju, ela consegue não só mimetizar, mas dar estrutura. Então, vejam, isso não foi uma ideia original Embrapa. Isso foi uma ideia original Jaime Aquino. E depois nós usamos, senador Girão, a tecnologia para fazer a coisa funcionar e realmente escalar. Então, hoje é possível. Como eu falei de manhã, nós produzimos, hoje o Brasil produz 120 mil toneladas de castanha, que se refletem em 24 mil toneladas de amêndoa e 200 mil toneladas de bagaço, que podem virar 190 mil toneladas de fibra, que vão fazer uma diversidade imensa de produtos alimentares e não alimentares. Então, a partir da ideia de um visionário, eu acho que é isso que nós temos que celebrar. As visões que mudaram o mundo. A visão de como crescer a cajucultura, como posicionar a cajucultura brasileira. Nós já fomos o segundo maior produtor de caju, o segundo maior exportador de caju. Nosso mercado interno é imenso. O mercado sul-americano de caju é imenso. A gente tem que aproveitar isso. Hoje de manhã alguém falou, quando você viaja, sempre levar castanha de caju. Eu fiz esse teste. Nas férias eu fui para a Argentina, eu saí distribuindo castanha de caju para as pessoas. Cara, é maravilhoso, todos abrem as portas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, celebrar Jaime Aquino, celebrar esse grande homem que mudou uma indústria. E aí eu não estou falando só como ele disse de manhã, não estou falando só da fábrica dele. Ele mudou todo um setor industrial. Ele moldou um setor industrial ao que realmente ele acreditava e está aí hoje. Ele também viu o futuro dessa indústria, o futuro integrando com o outro lado, não só a indústria de castanha, mas a indústria do pedúnculo. Sim, é um absurdo desperdiçarmos alimento. Ainda mais no mundo, não só no nosso país, mas no mundo que passa fome, no mundo que necessita alimento, e nós podemos entregar esse alimento a partir do caju. Então, meus parabéns mais uma vez, senador. Meus parabéns à família de seu Jaime Aquino, por ter convivido com essa pessoa tão fantástica. E é isso aí. A Embrapa, em meu nome, assim, eu, em nome da Embrapa como um todo, temos orgulho de fazer parte desse legado. Muito bem, muito bem. Agora vamos aqui. Eu quero ouvir alguém da família, né? Eu queria saber se a gente já poderia aqui ouvir a senhora Lisiane Dias Carneiro Aguiar, sobrinha do homenageado, né? Podemos? Ótimo, a senhora escolhe a tribuna e se quiser ser daqui, pode ser também, sem problema nenhum. É só apertar ali para ficar... Isso. Então, com a palavra, a senhora Lisiane Dias Carneiro Aguiar, que é sobrinha do homenageado Jaime Aquino, por até 5 minutos, com tolerância aqui da presidência.
Boa tarde a todos. E a minha passagem aqui na tribuna vai ser só mais de agradecimento à pessoa do senador Eduardo Girão. Só tenho a agradecer a você por essa homenagem que eu considero muito justa e que esse exemplo que ele deixou possa ser seguido por todos nós, né, que estamos vendo esse grande crescimento da cajucultura no nosso estado e, por que não dizer, no nosso país, né? Então, eu fico só no agradecimento ao senhor senador Eduardo Girão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado à senhora Lisiane Dias Carneiro Aguiar, que é sobrinha, né, do homenageado. É irmã, a sua mãe, irmã dele? Irmã, seu pai? Irmão da tia Ilme. Irmão da esposa dele. Então, você pode conviver um pouco com ele. Que bom. Eu tenho até uma... Conta um pouquinho pra gente, tem tempo aí. Vou. Foi. Alô, alô? Pronto. Lembrar que a gente, antes de entrar, meu esposo até falou agora, lembrando a gente que o tio Jaime, ele não falava inglês, ele viajava sempre com intérprete. E, às vezes, acontecia dele, ele não gostava de estar sempre com alguém dando toda a instrução para ele. Ele era muito criativo. E, uma vez em Nova York, ele desceu para falar com o recepcionista e, sem saber falar inglês, o intérprete estava dormindo, mas ele passou a mensagem. Ele falou para o recepcionista que ele teria que viajar às 5 horas da manhã, que o recepcionista o acordasse, porque ele ia pegar o avião. E a mensagem foi dada e cumprida, que é o mais interessante, né? Ele era muito interessante. Que bom, que maravilha. Muito bem, já passo a palavra agora ao senhor Maurício Campos, diretor do Instituto Caju Brasil. Muito obrigado pela sua presença, pela ideia lançada que a gente conseguiu destinar essa segunda-feira aqui, né? Já faz uns 20 dias que nós aprovamos essa sessão e praticamente tematizada. Essa semana nós temos outra iniciativa nossa, que a senadora Jussara, lá do Piauí, fez um relatório para tornar uma iniciativa do nosso mandato, Pacajus, como a capital nacional do caju, né? Esperamos aprovar na quarta-feira e acredito que o nome está dizendo, Pacajus, né? Então, eu acho que também vai incentivar, de uma certa forma, aquela cidade na região metropolitana ali de Fortaleza. Então, Maurício Campos, muito obrigado. Você tem 5 minutos com a tolerância da casa. Boa noite a todos. Queria mais uma vez aí parabenizar o senador Eduardo Girão aí, o esforço, porque eu sei que foi um grande esforço de Vossa Excelência para que essa solenidade aconteça. Queria parabenizar toda a família aqui do Jaime Aquino, a Angélica, que juntamente comigo também se esforçou muito para que a gente pudesse fazer esse grande movimento aí, enfim, e não poderia deixar de passar. Eu me lembro que quando a gente falou do centenário do Jaime Aquino com o senador Girão lá em Fortaleza, ainda lá no gabinete, e automaticamente ele falou assim, precisamos fazer uma solenidade. Ele foi unânime assim, em afirmar isso. Ele falou, então vamos. E assumimos esse grande movimento, né? O que falar do Jaime Aquino, né? Várias pessoas já passaram aqui, já fizeram várias falas extremamente importantes. A família, mais do que ninguém, vai poder falar com propriedade. Mas eu acho que a grande mensagem que o Jaime Aquino deixa para todos nós é a visão de sermos visionários, né? Abrirmos nossas cabeças em relação a muitos pontos de vista. E o Instituto Caju Brasil hoje desenvolve muitos trabalhos que refletem um pouco dessa mensagem, dessa ideologia, né, e desse pensamento do Jaime Aquino. Porque
sem dúvidas nenhuma, uma das coisas que é unânime é a questão de ser visionário, ou seja, de visualizar coisas que a maioria das pessoas não conseguem ver, né? Que às vezes é até dito, como o próprio senador falou, de louco, né? Às vezes um louco fora do seu tempo, né? E uma coisa que eu acho interessante também, quando a gente fala sobre a cajucultura, eu acho que todo mundo, principalmente quando a gente fala do Nordeste, sempre tem alguma relação, alguma história para contar do caju. E eu, particularmente, por ser filho de cearense, de Assaré, e minha mãe de Triunfo, no Pernambuco, era muito comum, na verdade, até eu tinha uma curiosidade quando eu era novo, bem pequeno mesmo, que eu vinha muitas vezes aqui para o Nordeste, e eu via os meus tios queimando o cajueiro para fazer plantio de outras culturas, e eu perguntava para eles por que eles faziam aquilo, porque eu não entendia. Eles falavam, porque eu vou produzir coisas mais rentáveis, para a gente ver como a mentalidade ao longo do tempo mudou, e como o Jaime Aquino já era visionário muito à frente do seu tempo, né? E assim, às vezes a gente tem algumas palavras que nós usamos hoje como referência, como por exemplo, palavras como food tech, né? Que é essa tecnologia voltada para a alimentação, e o Jaime Aquino já era visionário, e já visualizava toda essa tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado de wellness, que é do mercado de bem-estar, o Jaime Aquino já visualizava isso. Quando a gente está falando da cajucultura inserida no veganismo, inserida na gastronomia, no setor de bares, restaurantes, o Jaime Aquino já visualizava isso através das suas receitas, dos livros, enfim, ele era um grande incentivador, né, dessas culturas e desse desenvolvimento. Então, sem dúvida nenhuma, ele foi um grande visionário. E um tema e uma abordagem que eu acho extremamente interessante, que a gente não poderia esquecer, que quando nós, do Instituto Caju Brasil, colocamos, né, nas nossas redes sociais que a gente ia homenagear o Jaime Aquino, foi unânime o bombardeio de mensagem que a gente recebeu, enfim, falando sobre a visão dele, falando principalmente sobre o grande homem que ele era, o coração grande que ele tinha. Até no vídeo de homenagem ficou muito claro o quanto ele tinha, digamos, né, a visão ESG, que hoje se fala muito hoje do ponto de vista empresarial, de valorizar os seus profissionais, de valorizar toda a governança, enfim, toda a estrutura em torno ali do setor, né? E toda vez que a gente fala sobre pessoas grandiosas, fica difícil a gente definir em palavras. E tem uma frase, particularmente, que ela mudou minha vida. Eu estava num período de estudos, e eu estava com algumas dúvidas relacionadas com alguns pensamentos ou decisões na minha vida, e eu tive acesso a uma frase que depois eu vim saber que era de um presidente americano, e eu acho que representa muito do que o Jaime Aquino representou, que é o seguinte: é preferível arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, a formar fila com os pobres de espírito, que não sofrem muito nem vivem muito, porque viver na penumbra cinzenta dos que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Viva o caju, viva a cajucultura. Parabéns. Muito bem, Maurício Campos, diretor do Instituto Caju Brasil, né? Quem estiver aqui no Congresso Nacional, no plenário, que puder conhecer ali um pouco da degustação, puder degustar um pouco ali, tem... O que é que tem ali, Maurício? Tem cajuína, tem o que mais? Liga o microfone aí para o pessoal ter uma aguinha na boca. Não, ainda não. Lá tem cajuína, tem brigadeiro de caju, tem doce em compota, tem castanha de caju, aí tem castanha de caju com chocolate branco, chocolate, enfim, tem vários, tem suco, tem muitas coisas que vocês quiserem provar lá no Cafezão do Senado, estão todos convidados. Os produtores também vão estar lá para explicar para vocês aí, enfim, os produtos, vocês conhecerem um pouco mais. Se quiserem acompanhar também com biscoito, com pão, fique à vontade para vocês darem uma passadinha lá depois. Muito bem, excelente. Já passamos a palavra aqui para o senhor Aderson Gondim Carneiro, que é sobrinho do homenageado do Jaime Aquino. Você tem a palavra, se quiser fazer daí ou de alguma tribuna, dessa tribuna ou daquela, fique à vontade, tá certo? Uma honra tê-lo aqui conosco e muito, muito emocionante aqui. Enquanto o senhor toma lugar, eu vou aqui registrar a presença de mais brasileiros que vêm ao plenário do Senado Federal, conhecer aqui o nosso plenário bicentenário aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. São de vários estados aqui? De vários estados? Vamos lá, pode dizer aí os estados? Santa Catarina. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Ceará, olha aí, Ceará, que coisa boa. Quem mais? Algum outro estado? Não,
está representado aí. O Ceará, Santa Catarina, o Ceará é porque aqui tem muito a ver com o Nordeste, com o Ceará especialmente, que nós estamos aqui no centenário de Jaime Aquino, considerado o rei do caju, ele que foi um dos maiores exportadores durante muitos anos da castanha de caju, inclusive uma retificação. A nossa votação quarta-feira na Comissão de Agricultura é para tornar Pacajus a capital nacional da castanha de caju, tá? Então, você que está nos assistindo, se quiser fazer como esses bravos brasileiros que vêm aqui conhecer um pouco da nossa história, os museus aqui, visitar, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. Mais uma vez, www.congressonacional.leg.br/visite. E a visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, porque a gente tem as sessões aqui, uma correria danada, várias sessões ao mesmo tempo, plenário também, mas pode ser realizada aos finais de semana e feriados, das 9 às 17 horas. Sejam bem-vindos, aqui é uma sessão solene, especial, em homenagem ao centenário de Jaime Tomás de Aquino. Vamos agora ouvir o nosso querido que já está posicionado, Aderson Gondim Carneiro, que é sobrinho do Jaime Aquino. O senhor tem 5 minutos com tolerância da casa. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento o senador Eduardo Girão, a todos que compõem esta mesa, aos meus familiares que estão aqui, aos que estão vendo lá em Fortaleza, acompanhando pela internet. Eu vou fazer aqui uma rápida passagem aqui, dando informação de que eu sou o Aderson Gondim Carneiro, filho do Aderson Wellington Magalhães Carneiro, de saudosa memória, irmão da dona Maria Elme Carneiro de Aquino, certo? Meu pai, além de ser cunhado dele, era compadre dele também. E desse compadrio, a gente teve uma vida muito próxima dele. Me emocionou muito ver tudo isso que estava passando aqui agora há pouco, porque isso tudo fez parte da minha criação. O senhor disse que era de 72, se eu não me engano, eu sou de 71. E todas essas coisas aqui, eu tive a honra e o privilégio de presenciar, como essa situação da dona Sara Kubitschek, na inauguração do busto lá do Juscelino Kubitschek, e outras circunstâncias aqui que eu não vou falar para o momento. O tio Jaime, eu vou falar assim como tio Jaime, mas para os que não o chamavam como tio Jaime, ele era o seu Jaime. E ele tinha uma maneira de tratar as pessoas que era cativante. Ele era uma pessoa que, apesar de não ter tido aquele estudo acadêmico, essa situação, ele tinha uma inteligência muito acima do que você vê na normalidade. Era um homem, como todos já falaram aqui repetidas vezes, visionário. Ele para a época dele, ele fazia as coisas que a gente, à época, não entendia. É como se ele fizesse aquilo agora, para que nós entendêssemos no futuro. E acho que é por isso que nós estamos aqui hoje comemorando o centenário dele. Algumas palavras que ele fazia muito bem era a questão do amor ao próximo, do amor ao trabalho, do altruísmo dele, da preocupação que ele tinha para com os colaboradores dele, a quem chamava de meus amigos, meu amigo. Ele tratava os funcionários dele como meu amigo. Quando eu era acadêmico, eu fui acadêmico de engenharia, e eu sempre tinha assim, aquela vontade de aprender as coisas com ele. Era uma pessoa que, a cada contato com ele, era uma aula mesmo de tudo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele um pequeno período na Cione, e eu era estagiário na época, e me chamou muita atenção a maneira como ele conduzia aquela empresa. Ele, às vezes, não parecia o dono da empresa. Ele parecia como, assim, ele era uma engrenagem fundamental no funcionamento de tudo aquilo. Todas essas coisas aí, essa preocupação alimentar, essa visão que ele tinha para com o cajueiro de ser uma árvore da vida, em que se aproveitava tudo, desde o pseudofruto, a castanha, tudo. E o olhar dele nunca foi focado no lucro, que a maioria das pessoas enxerga os empresários como pessoas que são focadas em lucro. Ele era focado em satisfação. Ele queria ver as pessoas satisfeitas. Ele se sentia... Eu almoçava todo domingo na casa dele, que meu pai era compadre dele, minha tia chamava de almoçar lá. Cada vez que eu ia para lá era uma aula de vida, de inteligência, de
Assim, coisas que você fazia com que a admiração ficasse cada vez maior. Ele conseguiu converter as adversidades em oportunidades. Eu tenho na análise dele como ele sendo aquela pessoa que... Tem gente que durante uma chuva senta no chão e espera a chuva passar. Tem gente que levanta e vai vender guarda-chuva. Era o caso dele. Ele ia para o segundo caso. Ele sempre teve esse foco de dizer assim, não tem adversidade que eu com o trabalho não consiga superar. E é por isso que ele está sendo tão bem homenageado hoje como ele está aqui. Para não me estender muito, eu vou contar uma pequena história que foi assim, eu tinha 22 anos, era acadêmico de engenharia, fazia o 4º ano, e fui trabalhar lá sem remuneração nenhuma. Estava de férias, ele condicionou, não lhe dou remuneração nenhuma. Você quer vir de graça? Eu digo, eu vou, de graça. E fui. Fiquei de férias, fui para lá, todo dia de tarde para lá. Um certo dia eu estava lá, me chamou, eu fiquei muito amigo da moça que fazia o café. Eu estava lá sentado tomando café, muito tranquilo. E aí, de repente, eu cheguei e percebi a chegada de um caminhão lá. Caminhão de chapas, chapa de metal. Tranquilo, estou aqui parado. Daqui a pouco eu vejo o seu Jaime andando para um lado para o outro, assim, meio aperreado. Entendeu? E eu lá no café, olhando aquela cena sem se entender muito bem, né? Jovem, né? 20 e poucos anos. Pois eu estou aqui sentado, quando eu levo aquela mãozada no ombro aqui, sabe? Aquela mão bem delicada de caminhoneiro, bate aqui. E aí ele olhou para mim e disse assim, vamos ali comigo, engenheirinho. Ele me chamava de engenheirinho, sabe, brincando lá. Aí eu fiquei assim meio espantado, vamos. Aí levantei, quando eu fui para a missão que ele me chamou para fazer, digam qual foi. Tinham carregar as chapas, não tinha quem carregasse. Sabe quem carregou as chapas? 2 funcionários, seu Jaime e eu, carregando a chapa no braço. Aquilo ali me deixou revoltado, sabe? Quando eu cheguei em casa, fui falar com meu pai, me desabafar. Papai, hoje o tio Jaime se superou em coisas imprevisíveis, né? Aí eu relatei, ele disse assim, você teve a oportunidade de ter uma lição presencial do que é a verdadeira humildade. Ele era um homem de uma humildade assim, admirável também, que era exatamente por isso que ele cativava a todos que ali trabalhavam com ele, prestavam serviço a ele. Quem sabe da pessoa que ele é, como nós aqui, eu vejo que todos conhecem muito bem, eu não vejo quem consiga falar mal dele. E, por último, eu vou apenas relatar uma outra situação, que de vez em quando, vocês sabem que a Cione, ela é ali no bairro Antônio Bezerra. Né? Quem conhece Fortaleza sabe que tem esse bairro lá, que é o bairro onde fica situada a Cione, na Misterral. Algumas vezes eu vou fazer alguns serviços lá, e por acaso eu estou aqui, eu não me identifico, eu fico calado. Aí eu estou aqui falando, aí a própria pessoa cita, é a Cione. Aí eu digo, o senhor conhece a Cione da onde? Aí a pessoa, sem eu pedir nada, ele diz assim, olha, eu sou filho de 2 pessoas que trabalharam na Cione. Ele é uma pessoa que ele não é admirado não só pelos a quem ele deu trabalho, ele é admirado pelos filhos de quem ele deu trabalho. Então, é notório que ele é uma unanimidade em relação a isso aí. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, agradeço a Deus demais por essa oportunidade de estar aqui homenageando meu tio. Agradeço demais a oportunidade que a doutora Angélica me propiciou. E eu espero que todos esses projetos que estão aqui, que foram suscitados aqui, sejam continuados e que se concretizem. Eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos. Maravilha. Muito bem, Aderson Gondim Carneiro, sobrinho do Jaime Aquino, que privilégio, hein, conviver com ele. E o Aderson, que é torcedor também do Tricolor de Aço do Piscina, é isso? Eu esqueci de falar. Olha, fale ali no microfone, importante, porque eu ia perguntar qual era o clube que ele simpatizava, não sei se ele gostava de futebol, é bom a gente saber um pouco da vida dele. Eu vou falar só mais uma coisa em relação ao tio Jaime. O tio Jaime tinha um toque de Midas, igualmente o senhor também teve com o nosso Fortaleza. Muito obrigado. Obrigado. Mas ele gostava de futebol, não? Não era muito a... Ele gostava de trabalhar. Gostava de trabalhar. Mas final de semana ele não tinha esse negócio de final de semana, não. Semana para descansar. Ele descansa com a família. Era muito família. Quando não estava viajando ou visitando as fazendas, estava descansando. Que bacana, que maravilha. Muito bom conhecer a personalidade desse grande homem. Obrigado, Aderson Gondim Carneiro. Eu concedo a palavra ao senhor Josenilton Lacerda Vasconcelos, que é membro da Câmara Temática do Caju do Piauí. A gente sabe que o trabalho do Jaime Aquino, que nós estamos celebrando o centenário, foi para o mundo todo, mas o Ceará e o Piauí foram terras ali que diretamente ele tinha fazendas. Era nesses 2 estados que ele tinha fazenda, é isso? Ceará e
Piauí. Então, com a palavra, Josenilton Lacerda Vasconcelos, muito obrigado pela sua presença. Tem 5 minutos com a tolerância da casa. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer aqui ao senador Eduardo Girão pela oportunidade. A gente está se manifestando nessa tão importante sessão solene, né? Dizer que seu Jaime também tem uma importância muito grande na minha vida, né? E eu estou aqui para falar sobre ele por acaso, né? Porque, na verdade, era o Eduardo Banzeiro, que está ali, que não viria para cá porque não teve condições de vir, mas ainda fez um esforço enorme para estar aqui presente. E, se for possível, depois eu queria que ele manifestasse, um espaço aqui para ele manifestar, porque ele tem uma história muito bonita para contar sobre o seu Jaime, né, em relação à família dele. Mas minha relação com a cajucultura, não é, tem uma influência grande do seu Jaime, porque quando eu ainda era adolescente, estudante do técnico agrícola, eu vi várias matérias em revistas, não é, sobre o seu Jaime, sobre a Cione, inclusive na Globo Rural, em jornais que a gente lia. E eu tive a sorte, logo como um recém-formado, ainda trabalhando lá em Recife, na Assocene, de conduzir uma missão de cajucultores da África, né, para a Cione. Então eu fui lá eu tive essa oportunidade, esse privilégio de ir até a Cione, com esse grupo de africanos, e eu não conhecia a Cione, não conhecia seu Jaime, só a história. E seu Jaime, né, era meio teatral, né? E a gente ficou lá, ele explicando a história dele, lá no escritório dele. Eu estava perguntando aqui para a dona Elisiane, que era a dona Rose, que era a secretária dele. E ele sempre estava conversando com a gente, e daí a pouco ele chamava a dona Rose, né? E ficava naquela coisa, enfim. Mas a gente ficava atentamente prestando atenção na história e na conversa dele. Até que, de repente, ele se levanta lá do gabinete dele e sai quase que correndo lá para o pátio da empresa. Encontrou um cara transportando, um funcionário transportando um carrinho de castanha de um galpão para outro, e a gente só viu ele lá gesticulando e tal. E voltou esbaforido e tal, e foi contar a história. Por que ele tinha ido lá? Porque ele tinha visto que tinha derramado umas castanhas, um pouco de castanha lá, saindo lá. E foi dar aquela bronca, mas uma bronca, né, assim, não foi agressivo, né? Ele foi lá meio que uma coisa educativa ali e tal. E voltou, e aí foi quando ele voltou a contar a história dele, menino catando castanha na casa paroquial, juntando 2,3 kg para poder vender, para poder fazer dinheiro. Então foi assim que eu conheci seu Jaime. Depois, a gente foi almoçar, não é, no restaurante, e foi quando eu conheci a história das 43 receitas e o livro, e foi bem emocionante. Eu vi ali uma oportunidade no caju, né? Vi uma oportunidade no caju. Gustavo, que no ano seguinte, eu fui fazer um curso de 10 dias lá na Embrapa sobre aproveitamento integral do caju, e foi a partir daí que eu saí lá da Paraíba para ir para o Piauí produzir caju e fazer cajuína, onde estou lá até hoje. Tá certo? Então, o seu Jaime tem essa importância. E há cerca de 6 anos é que eu conheci uma fazenda dele, e eu não sabia dessa ação dele mais social, não é, de fato, e fiquei impressionado com o que eu vi, né? Uma fazenda totalmente estruturada, exatamente como está sendo mostrado aqui no vídeo, com casas de boa qualidade para os funcionários, pavimentadas, com templos religiosos, e com essa admiração dos funcionários, dos colaboradores todos. E lá em Parnaíba ele também tinha um grande amigo que sempre mandava 2, 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por mês, uma corda de caranguejo, que ele gostava de caranguejo também. Então, seu Rubinho Fontinella, de saudosa memória também, morreu há 3 anos, era muito amigo dele. E ele também deixou à frente de parte da empresa dele o Bruno Pires, que é um parnaibano, né, que ficou também durante muito tempo, com quem ele tinha toda essa atenção também, dava toda a condição de trabalho. Então, realmente, é uma pessoa diferenciada, que merece todas as homenagens e que
É isso que eu tinha para dizer a respeito do seu Jaime. Realmente muito impressionante. Muito obrigado. Então, era isso. Muito bem, obrigado, Josenilton Lacerda Vasconcelos, membro da Câmara Temática do Caju do Piauí. Ele que também participou hoje lá da nossa sessão mais cedo, audiência pública, na Comissão de Agricultura, vendo os desafios que a gente vai ter para para a retomada da Caju Cultura. Eu passo a palavra à senhora Ana Cristina. Ana Cristina, diretora do Instituto Caju Brasil, muito obrigado pela sua presença. Ela que também foi junto com o Maurício lá nos visitar no gabinete em Fortaleza, onde a gente conseguiu articular aqui essa semana temática, começando por esse dia aqui no Senado Federal, com audiência pública, sessão solene, ligado à questão da Caju Cultura. E estamos aqui fazendo uma grande homenagem no centenário, no plenário do Senado Federal, para esse grande brasileiro, esse cearense de fibra, que é Jaime Aquino, com a presença de 2 familiares deles, os outros assistindo via remoto. Um abraço para o meu amigo Edmo Júnior, né? E já passo a palavra à Ana Cristina. Muito obrigado pela sua presença e pela dica aí para a gente fazer essa homenagem. Instituto, agradecemos imensamente, senador, por todo o teu acolhimento, na realidade, não foi nem apoio, foi todo o acolhimento ao nosso requerimento, né? E aí o que acontece? Nós estamos aqui, a gente costuma brincar, né? Você tem um minutinho para ouvir a palavra do Caju? Aí hoje a gente se reúne aqui para celebrar o centenário de um pioneiro da cajucultura, o Jaime Tomás de Aquino. Uma dedicação incansável às práticas sustentáveis e ao aproveitamento do pedúnculo do caju. Não só transformou a indústria, mas também inspirou a muitos a seguir seus passos. O Jaime sempre acreditou, onde nem se falava em ESG, ele sempre acreditou em sustentabilidade e sempre acreditou que isso não era uma opção, mas uma necessidade. Ele viu no pedúnculo do caju, muitas vezes descartado como resíduo, uma oportunidade de ouro. Com uma visão inovadora, Jaime desenvolveu métodos de transformar esse subproduto em uma fonte valiosa de nutrientes e energia. O trabalho não só reduziu o desperdício, mas também criou novas oportunidades para um setor tão judiado, que era das comunidades locais da cajucultura. Através das ações, ele mostrou que é possível alinhar o desenvolvimento econômico com a responsabilidade ambiental. Ele nos mostrou que cada parte da natureza tem seu valor e que com criatividade e determinação podemos encontrar soluções que beneficiem tanto o meio ambiente quanto a sociedade. E aí nós do Instituto hoje não só celebramos as suas conquistas, mas nós levamos junto com a gente o legado que ele deixou. Que o exemplo continue a inspirar a buscar um futuro sustentável e valorizar cada recurso que a natureza nos oferece. Agradecemos ao Jaime Tomás de Aquino por sua visão, dedicação e paixão. Seu impacto será sentido por muitas gerações. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Ana Cristina, diretora do Instituto Caju Brasil. Imediatamente eu já passo a palavra aqui ao Luiz Eduardo Rodrigues, engenheiro agrônomo e amigo pessoal do homenageado. Né? Você, muito obrigado, estava hoje presente na nossa audiência pública lá na Comissão de Agricultura, onde pôde falar, você que é produtor lá do Piauí, não é isso? Muito obrigado, você tem 5 minutos com a tolerância da casa. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, mais uma vez, em nome de toda a comitiva lá do Estado do Piauí, a gente agradece a oportunidade, agradece por acato a todo esse dia especial do caju aqui no Senado Federal. Muito obrigado mais uma vez, né, em nome do Estado do Piauí. Se lá eu me emocionei na comissão, né,
Como não se emocionar nesse momento aqui agora? Primeiro que eu não sabia que eu ia ter essa oportunidade de estar aqui nessa casa, que a gente, como patriota que somos e como amantes do Brasil que somos, está aqui, na casa que sempre que tem oportunidade, escuto vocês falando de casa, e Deus me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. Isso é muito gratificante para mim, e com muito respeito e gratidão, agradeço novamente a vocês por tudo isso. E a você, Maurício, pelo Instituto Caju Brasil, por ter proporcionado, ter feito essa provocação. Não podemos deixar de agradecer. A gente tentar ser breve aqui, em alguns depoimentos, em alguns testemunhos, na verdade, sobre o seu Jaime Aquino. Meu pai e meu avô, como falei na sessão, lá na comissão, foi um dos pioneiros no plantio do caju no Piauí, ali na 020, onde futuramente na BR-020 Piauí, que hoje é a rodovia do caju, que a gente chama, onde futuramente o seu Jaime Aquino instalaria uma das fazendas, né? A gente é do município de Francisco Santos, e ele lá no Extrema comprou uma área de terras, e lá ele instalou a Fazenda Planalto. E ele sempre, como curioso, né, e como entusiasta, desceu mais na frente da BR. E lá na frente viu uns pezinhos de caju, e esses pezinhos de caju eram do meu avô. E ele desceu lá, cumprimentou, começou a contar a história dele, por que você planta, e ali começou uma relação de amizade, onde sempre que o seu Jaime via, ele ia lá até meu avô, né, um lugar que não tinha nem energia, um cara humilde, e ele sempre ia lá. E nessas andanças com meu avô, ele se aproximou do meu pai. Meu avô, Luiz Banzeiro, em memória, meu pai, Chico Banzeiro, e eu, Eduardo Banzeiro. E eram os Banzeiros, era assim que ele conhecia, na Cione. Sempre que a gente chegava lá, Banzeiro, Banzeiro, era sempre assim que a gente era chamado, conhecido por ele, né? Vamos lá nos Banzeiros lá, ver como é que tá o caju. E curioso, uma das coisas que sempre o senhor já me fazia nas visitas, viu? O que é que ele fazia? Ele sempre levava uma caixinha, um monobloco, para trazer, sabe o que lá da fazenda, da roça da gente? Caju. Tinha um pezinho de caju lá na frente da casa, era um cajuzinho azedo, pequeno. Sempre o senhor já me descia da Toyotinha, já ia lá, menino, tira os caju dali. Tira aqueles caju daquele pé, lá não tem não, lá na fazenda, vamos tirar aquele caju lá. Ele sempre levava esse monoblocozinho cheio. E aí começou uma relação de amizade com meu pai, uma relação que se estreitou, a tal ponto que sempre que a gente ia a Fortaleza, a gente tinha a honra e a felicidade de ficar na casa do seu Jaime, no quarto, na casa dele. E tivemos a honra de fazer refeições ao lado dele, e lá a gente, muitas conversas maravilhosas. E foi aí que eu fui me inspirando nessas andanças, olhando para o seu Jaime sempre com admiração, e sempre com a escola, como professor que ele era. Realmente um exímio professor da vida, de tudo como a gente fazia. E uma das coisas principais que ele fez na minha vida, meu pai se tornou fornecedor da Cione, de castanha, com o posicionamento dele. Ele, Banzeiro, compre a castanha da região, você precisa trabalhar, a gente incentiva você, a gente coloca você, além de você plantar caju, compre toda a castanha da região que a Cione recebe de você. A gente foi criando um vínculo, a tal ponto de chegar um dia, ele perguntar para meu pai, Banzeiro, e seus filhos, como é que estão? Como é que está o Banzeirinho? E foi assim que eu era chamado por ele, como Banzeirinho, quando eu chegava na Cione, ele dizia, ô Banzeiro, hoje você trouxe o Banzeirinho, rapaz, o Banzeirinho anda com vocês, sempre eu não perdi a oportunidade de estar na Cione. E aí ele diz, Banzeiro, como é que estão os seus filhos? Banzeiro, estamos lá, seu Jaime, na luta, na dificuldade, os meninos pequenos estudando. E ele diz, Banzeiro, por que você não traz seus filhos para estudar em Fortaleza? Aqui é que é o lugar, Banzeiro, aqui vai ter mais oportunidades para eles. Aqui as escolas são melhores, Banzeiro. E meu pai, que é isso, seu Jaime? Eu não tenho condição para isso, não. Eu não posso trazer meus filhos para cá, não. É muita despesa, é muito dispendioso. E seu Jaime disse, o que é que falta, Banzeiro? O que é que está faltando? Aí seu Jaime não tem nem onde deixar. Ele disse, você precisa de um apartamento, Banzeiro? Eu lhe disponibilizo agora um apartamento. Tenho essa opção para você. Qual desses serve para você? Vá lá olhar. Se algum desses servir, você traga a sua família e bota seus filhos para estudar. Você não vai pagar nada por isso. Vá lá. E hoje, graças a Deus, eu sou formado, sou engenheiro agrônomo. E grande parte da minha educação e do que eu tive foi estudando em Fortaleza, graças ao apoio e a ajuda e o incentivo de Jaime Tomás de Aquino. A quem eu sou eternamente grato, eu e toda a minha família, somos gratos por isso, por todo o apoio que ele deu. Eu e a minha irmã estudamos lá, graças a ele. Então, a gente é muito grato por isso. Grandes aprendizados que o senhor Jaime
deixou para a gente, sempre que a gente estava nos campos, quando ele vinha na Fazenda Planalto, a gente tinha a oportunidade de acompanhar ele, e onde ele via uma castanha no meio, que às vezes uma raposa carregava, ele botava no bolso. Isso é uma moeda. Isso aqui não é uma castanha. A gente tem que olhar para isso como uma moeda. Isso é uma moeda. Então a gente não pode perder uma única moeda. Temos que catar todas as moedas. E aí mais uma lição de empreendedorismo, mais uma lição de que a gente não começa de cima, a gente começa de baixo. E aí, né, muitas vezes ele ensinava a gente até a se vestir. Tive mais um depoimento aqui, está acabando meu tempo, mas mais um depoimento. Uma vez eu estava assim, não foi comigo, mas chegou um senhor para falar com ele, né, era até seu Gesto o nome dele, também amigo dele, pessoa que ficava muito, e ele chegou com o botão da camisa assim meio desabotoado, e ele chegou nele assim, abotoou o botão da camisa e disse, olha, não deixa andar assim, você diga a sua mulher para ter mais preocupação com você. O homem tem que andar sempre bem alinhado, com a barba feita, porque a visão, né, a aparência conta muito nas negociações. Então, você tem cuidado, chegue no lugar sempre bem arrumado, bem vestido, certo? Para você se apresentar. Diga à sua mulher que tem mais uma atençãozinha com você. Isso foi uma das coisas que ele me disse que... Mas sempre no intuito que ele disse que eu tive presente nesse momento e me deixou bem atento. A partir daí, eu sempre tive cuidado como eu saí de casa. A partir dessa fala, eu sempre tive cuidado na hora de me vestir, na hora de me trajar, a partir desse conhecimento dele, né? Então, assim, agradecer, né, o caju, a paixão por caju. Só para finalizar, a minha empresa, o nome é Banzeirinho. Banzeirinho é o nome da nossa empresa. E todo mundo que pergunta, por que Banzeirinho? E eu digo, Banzeirinho porque quando eu ia visitar a Cione, o senhor Jaime sempre me dizia, Banzeiro, você trouxe o Banzeirinho? Então era assim que eu era conhecido e era chamado por ele. E as frases que sempre tinha no caminho, nos carros, todos os carros da fazenda, todos os carros do grupo tinha na porta, adote um cajueiro. Adote um cajueiro. E a partir daí a gente está aqui tentando impulsionar sempre a cajucultura, sempre carregando o nome dele como exemplo de empreendedorismo, de pessoa e pessoa que impulsionou a cajucultura. É em cima desse exemplo, em cima desse sonho que ele se foi tendo, estamos aqui hoje para homenageá-lo. Muito obrigado, senador, muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. O senhor Luiz Eduardo Rodrigues. É Luiz com S ou Luiz com Z? Com Z. É com Z. O meu é com S. Mas o nosso nome é o mais bonito que existe, Luiz Eduardo. Ele que é produtor e foi inspirado também por esse grande cearense, Jaime Tomás de Aquino, que o Senado Federal está aqui celebrando o seu centenário. Alguns deputados e senadores estão aqui, e eu vou conceder a palavra. Eu só queria perguntar, o primeiro inscrito, que é deputado Bilinski, Paulo Bilinski, que vai ter um voo daqui a pouco, não é isso? Recebi aqui a informação. Se a gente pode ouvir só a nossa última palestrante aqui, que é a Angélica Gonçalves Lopes, eu agradeço, porque ela é advogada da Companhia Cearense Agroindustrial do Caju, a Cicaju, e ela foi a responsável, quero deixar isso claro, para conseguir formatar essa questão aí do espólio, né, dele, né, e unir toda a família. É um trabalho muito bonito esse que ela fez, e nós não estamos aqui por acaso, né, tem todo esse trabalho de base, de diálogo, porque o seu Jaime Aquino faleceu em 2015, e ele não tinha filhos, né? Então, tem sobrinhos e tudo, e foi feita toda uma construção de forma muito harmônica, e a Angélica merece todas as nossas considerações, porque ela foi a responsável, está sendo a responsável como advogada por essa construção. Então, a senhora tem 5 minutos com a tolerância da casa. Daqui a pouco eu passo a palavra para a senadora Damares, para os deputados aqui, Marcel Van Hatten, o deputado Gustavo Gaia, deputado Eduardo Bolsonaro, né? Nós estamos aqui, deputado Valadares, deputado... Olha aí, rapaz, turma boa aqui, rapaz, que coisa boa. Eu vou falar o nome de todos vocês já, porque senão... Bacana. Vamos lá. Estou passando a palavra agora para a Angélica Gonçalves Lopes, que é a última palestrante. Obrigada, senador Eduardo Girão. Agradeço a todos os presentes. É uma honra hoje estar aqui homenageando o seu Jaime. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas eu
tenho o prazer diário de conhecer suas histórias. Conheço muitos dos seus familiares, conheço muitos dos seus admiradores, que não são poucos. Conheço e conheci muitos de seus funcionários. Tem histórias lindas. É um homem visionário, como tanto foi falado, um homem muito além do seu tempo. Ele é um homem que ele merece ser lembrado e merece ser homenageado por quem foi. E não só pelo quem foi, pelo que é, porque seus ideais e suas ideias, eles continuam. Hoje nós estamos comemorando o centenário do seu Jaime, mas nós estamos comemorando também todo o ideal de vida que ele nos trouxe. A cajucultura, a luta por seus objetivos, o desejo de crescer, o desejo de incentivar o nosso estado, o Ceará. O seu Jaime representou para nós, cearenses, o que foi de melhor, o que é de melhor. É a nossa capacidade diária de se reinventar. O seu Jaime, ele é admirado e ele era admirável. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas de suas fazendas, talvez não nos tempos áureos, infelizmente, gostaria de ter conhecido em outros momentos, mas eu conheci funcionários que, ao falar de seu Jaime, eles se emocionavam. Quando eu vi o vídeo, esse vídeo foi ainda da época que o seu Jaime, obviamente, ele estava vivo, em 2005, mais ou menos, mas ele contou a história da década de 90 até mais ou menos 2003. E esse vídeo, ele sintetizou de uma forma plena tudo o que ele desejava. E ele focou muito nos seus trabalhadores. A honra que ele tinha de dar essa dignidade, empreendedorismo social dele. Ele soube se reinventar quando não se falava nisso. Na década de 60 era uma história, houve muitos momentos sociais críticos e ele soube se reinventar. Nas fazendas, na Fazenda Pimenteiras, em Beberibe, eu cheguei a conhecer uma funcionária que, quando falou dele, ele se emocionou. Tinha lágrimas nos olhos, então era realmente algo que você via, que a admiração por ele sempre vai prevalecer. É lindo saber disso. E hoje eu estou aqui falando, a família já falou, apesar de conhecer todos, e reitero os que não estão presentes, gostariam de estar, mas hoje eu vou falar pelos seus funcionários. Aquela emoção da pessoa com que eu tive o prazer de conhecer também repercutiu quando eu visitei a Fazenda Planalto, no Pio Nono. No Pio Nono, vou homenagear todos os trabalhadores na pessoa de um funcionário já falecido, seu Zenóbio. Zenóbio Valentim de Alencar. Foi uma honra ter essa pessoa como funcionário, uma pessoa que até os seus últimos dias honrou o nome de seu Jaime. São várias as oportunidades que nós tivemos de homenageá-lo, mas eu quero agradecer aqui ao Senado por a gente poder resgatar uma história. Uma história dessa não pode ser esquecida, ela tem que ser lembrada, ela tem que ser cultivada, ela precisa ser propagada. O seu Jaime era um homem assim, muito além do seu tempo. E hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer um pouco dessa história. Eu espero que isso se desenvolva para que conheçam mais de quem foi seu Jaime. Também quero deixar aqui um agradecimento especial e um registro por um funcionário que partiu semana passada, infelizmente, Manuel Oderno do Nascimento. Foi que até o último dos seus dias, ele nos possibilitou saber o que é a decência, conhecer um pouco disso e lutar também pelo seu Jaime. A história, ela precisa ser contada como de fato foi. O passado, ele precisa voltar para que nos sirva de exemplo. Muito se falou que nós precisamos de heróis, não só de heróis, precisamos de muitos e muitos exemplos a serem celebrados. E é isso que era o seu Jaime. Agradeço muito e finalizo dizendo que hoje lembramos de sua vida e obra e não podemos deixar de exaltar sua incansável luta por um Brasil mais justo, onde a riqueza não se mede apenas em números, mas em oportunidades criadas para todos. Jaime Tomás de Aquino nos ensinou que com coragem, visão e compromisso social é possível transcender vidas e deixar um legado que transcende o tempo. Embora não esteja mais entre nós, seu espírito empreendedor e sua paixão pela cajucultura permanecem vivos em todos aqueles que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado e aprender com ele. Seu centenário é uma ocasião para reafirmarmos o compromisso com os valores que ele tanto prezou, o trabalho, a inovação e o cuidado com as pessoas. Essas são as palavras que eu quero deixar pelos trabalhadores
que eles sejam sempre realmente incentivados ao seu melhor. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem, Angélica Gonçalves Lopes, advogada da Companhia Cearense Agroindustrial do Caju, Cicaju. Você vê que é uma pessoa extremamente especial, né? Que fala com brilho nos olhos, sem conhecer o nosso homenageado, que nós estamos celebrando aqui o seu centenário, Jaime Tomás de Aquino. E eu estava lembrando há pouco com o senador Flávio Azevedo sobre São Tomás de Aquino, né? Que eu acho que a mãe e o seu pai deram nome a ele, não é por acaso dessa sessão aqui. E dizer, Angélica, que não existe coincidência, né? Você está fazendo esse trabalho de construção, de pacificação que você está fazendo junto a essa família tão especial, desse grande cearense. Você tem uma história com isso tudo e um dia vai descobrir.